Meus irmãos, receba a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Pegue sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Hoje é a sexta igreja. Creio que os irmãos já tenham enjoado de ver o meu rosto aqui toda quinta-feira. Mas aguenta firme que está acabando, só falta mais uma. Foram 6 com essa, as 7 igrejas da Ásia. Você que encontrou Apocalipse capítulo 3, versículo 7, pode confirmar com amém? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o texto é maravilhoso. A título de contexto, mais uma vez, as 7 cartas foram ditadas pelo próprio Jesus e escritas por João. As 7 cartas, figurativamente, ou uma linguagem figurada, é uma representatividade da igreja na terra, dos 7 tempos que a igreja viveria, passaria. Então haveria um tempo em que a igreja teria o seu amor esfriado, como em Éfeso, e assim as cartas seguiam. A carta à igreja de Filadélfia é a penúltima das 7. Como todas as cartas eram lidas em todas as igrejas, em um pergaminho só foi escrito. Quando estava se aproximando a leitura da 6ª igreja, todas as igrejas estavam já que entendendo qual era a intenção de Jesus a escrever as cartas, ao ditar as cartas a João. Todas as cartas que foram escritas em seu contexto, a gente vem estudando e sabendo que Deus vem apresentando a elas uma situação geográfica, religiosa, cultural. Tudo que Jesus falava com as cidades tinha a ver com o que a cidade vivia, com o que a cidade passava, tinha a ver com a história da cidade. Com Filadélfia não é diferente. O nome da cidade foi dado por Eumenes, um governante da época, que deu esse nome por conta de ter um amor muito grande ao seu irmão chamado Átalo II. E eles eram muito próximos e conquistavam as terras. Porém, Átalo II faleceu. E Eumenes, em uma tentativa de
homenagear o seu irmão, aquele que ele tanto amava, mudou o nome da cidade, dando a ela o nome de Filadélfia. Do grego quer dizer amor de irmão. No nosso bom e velho português, amor é amor. No nosso bom e velho português não temos outras palavras para definir amor. No hebraico também não existe muitos verbos para falar de amor. Amor era amor. Mas os gregos tinham entendimentos diferentes sobre amor. Um filósofo conhecido por perpetuar a ideia do amor platônico, ele chamava o amor de desejo. Ele chamava de desejo porque você só amava aquilo que você não tinha. Então você só ama o que não tem. Então ele chamava amor de desejo, de eros. E esse amor do desejo, ele é muito evidenciado, ou mais explicado, por uma criança que deseja comprar um brinquedo. E quando ela ganha esse brinquedo do seu pai, da sua mãe, poucos dias depois o brinquedo já não é mais tão amado quanto era antes de ter em casa. E na sua casa, você que tem criança sabe que existe um baú, uma caixa, aonde existem muitos brinquedos assassinados pela presença, que antes de chegar era muito amado, depois que chegou já não era mais. Esse amor que você só ama o que não tem. Um outro filósofo disse: não é possível que o amor seja só por aquilo que você não tenha. O amor na verdade é filia, é presença. Você ama também o que você tem. E esse amor estava evidenciado. Porém, ele dizia: você só ama o que tem, mas se você perder, você já não ama mais. Você pode até deixar ir, e quando voltar o mesmo amor já não existe mais. Então outro filósofo, baseado numa ideia do cristianismo, disse: na verdade o amor é algo mais profundo que isso. Você pode amar o que você não tem, quando tem você continuar amando, e se perder continuar amando, e voltar a continuar amando da mesma maneira. E eles começaram a dividir ou classificar o amor, dizendo que o amor que você sente pelos seus pais é um tipo de amor. O amor que você sente pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua namorada é um outro tipo. O amor que você sente pelo seu irmão é um outro tipo de amor. E eles criaram esse grande leque de amor. Porém, quando a Bíblia fala de amor, ela fala de amor e pronto. Quando Deus fala que Ele amou o mundo, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, diz que Ele amou e pronto, e acabou. No hebraico não existe uma diferença de amor. Você ama e pronto. Tanto que Jesus vem e resume os seus 10 mandamentos, junto com os 613 mandamentos que tem dentro dos 10, a 2: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor que você dedica a Deus é evidenciado no seu irmão. Então você não ama a Deus de uma maneira e seu irmão de outra maneira. O amor que você dedica a Deus, ele só pode ser evidenciado do lado do seu irmão. João vai dizer que se você diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o próximo que está do seu lado, você mente. A única forma de declarar ou evidenciar o seu amor a Deus é amando o seu próximo como você mesmo. Então essa ideia de amor ficou muito grande. A igreja foi fundada nessa cidade, numa cidade que era evidenciada, uma cidade de um amor de irmãos. Então quem morava em Filadélfia logo dizia, quando viajava: eu sou da cidade onde nós todos nos consideramos irmãos. Porque quem fundou a cidade fundou em homenagem do amor que tinha pelo seu irmão. Só que esse amor que eles diziam ter como irmãos não era tão real assim. Logo ficava evidenciado que a fé que eles tinham os diferenciava. Já se eu descobrisse que você tinha uma fé diferente da minha, o amor que eu dizia sentir por você como irmão diminuía um pouco. E assim aconteceu com a igreja de Filadélfia. Todo esse povo da Ásia Menor era muito idólatra. Então eles tinham muitos templos, eles adoravam vários deuses. Mas o cristianismo começou a crescer de uma maneira muito exponencial, muito rápida.
e foi se tornando o inimigo do Estado. Mais para frente da história da igreja que vai acontecer uma reviravolta, mas aqui ainda era perseguição. O próprio império não queria que essa seita, que eles chamavam de seita, se difundisse, crescesse. Então eles passaram a perseguir, a matar. E aquele amor que as cidades diziam que sentia, os filadélfios diziam que sentiam, ficava abalado quando alguém dizia: eu sou cristão, eu sigo a Cristo crucificado. Logo, se alguém era seu amigo e frequentava o templo de adoração a César, e alguém dizia: olha, eu agora não vou mais no templo de César, eu não vou adorar mais César, porque eu conheci um que é mais poderoso do que ele. Eu não vou mais no templo de César queimar incenso a César, porque eu descobri um que tem mais poder do que ele, e é o Jesus ressuscitado. Eu não adoro mais a César. Mesmo sendo irmão de sangue, alguém falava: olha, agora ficou complicado para eu manter esse vínculo com você, eu vou ter que te denunciar para o império. Então esse amor não era tão real, porque ele se enfraquecia na medida que alguém mudava de religião, mudava de igreja, mudava de fé. Então Jesus inicia a carta dizendo: escreve à igreja de Filadélfia, e diz para eles que quem está escrevendo é santo e é verdadeiro. Fala para eles que, além de ser santo, a minha santidade e o meu amor por eles não é como eles estão acostumados, que declaram muito bonito com os lábios, mas na primeira divergência deixa de amar. Não, eu sou santo, eu sou fiel e eu sou verdadeiro. O amor em Éfeso começou a ficar abalado, as pessoas já não estavam mais confiando que as outras o amavam mesmo. Então Jesus vem e afirma, dizendo para a igreja: afirma para a igreja que por mais que o amor em Filadélfia esteja em crise, por mais que as relações de amor em Filadélfia estejam indo de mal a pior, eu continuo sendo fiel, verdadeiro, e o meu amor não sofre crise como o amor de vocês. A cidade ficava localizada num lugar terrível geograficamente, ficava entre muitas placas, o que fazia com que essa cidade sofresse seguidos terremotos. Tanto que os moradores de Filadélfia, na sua grande parte, passaram a viver fora da cidade. Eles preferiam armar tendas fora da cidade do que viver dentro da cidade, porque eram seguidos terremotos. Então ele trabalhava, construía, fazia lá a sua casa com muito trabalho, porque hoje em dia a facilidade está cada vez melhor, mas pensa naquela época, era pedras, construía a casa com pedras. Só que ele sabia que num ano poderia acontecer 3, 4 terremotos. Então não adiantava eles trabalharem, construírem, porque eles sabiam que o terremoto iria vir e iria destruir a casa. Então eles preferiam morar aonde? Em tendas. E eles moravam em tendas e ficavam vulneráveis, porque a cidade ficava localizada numa rota de comércio. E pensa eles, morando numa rota de comércio, fora da cidade, ficaria muito vulnerável. Os viajantes passavam, e junto com os viajantes vinham pessoas com más intenções. As tendas não tinham portas, eles moravam em tendas e não tinham quintais, ficava tudo muito aberto. E as portas da cidade também já não existiam mais, porque por mais linda que fosse, o terremoto sempre haveria de destruir. Reconstruíram por várias vezes a entrada da cidade, colocaram portas maravilhosas, mas sempre vinha um terremoto e derrubava tudo. O que aconteceu é que a cidade ficou sem portas. A cidade de Filadélfia hoje, ela está totalmente soterrada. Sobre ela tem uma outra cidade na Turquia. E a única evidência, a única coisa que restou da cidade, foram 2 colunas enormes de um templo, que ao julgar pelo tamanho das colunas, o templo era enorme, mas também não resistiu. Então eles moravam em tendas
a cidade não tinha mais porta, porque eles sabiam que não adiantava reconstruir, não adiantava tentar colocar portas, porque o terremoto ia destruir tudo. E Jesus, sabendo desse contexto, disse que além dele ser fiel, verdadeiro, ele disse que tem a chave de Davi. A chave de Davi é uma referência, claro, ao rei que tinha o poder de abrir e fechar as fortalezas da sua terra. E Jesus diz ainda mais: olha, eu sei que vocês sofrem com as tendas que não têm portas, eu sei que a cidade de vocês não tem portas, mas eu tenho uma chave que abre uma porta que não é visível, mas essa porta, quando eu abro, ninguém consegue fechá-la. Então vocês já desistiram de portas, porque vocês falam que a segurança que elas poderiam trazer para vocês não vale de nada, porque vocês podem fechar, podem abrir, que o terremoto vai destruir. Mas Jesus está dizendo: as portas que eu tenho, a chave das portas que eu tenho, o terremoto nunca vai conseguir destruir. Então eu posso abri-las quando eu quero, mas também quando eu fecho, ninguém consegue abrir. Era uma clara referência, dizendo para eles: eu sei que a tenda de vocês não tem porta, mas a chave que eu tenho pode colocar uma porta na sua tenda, e se eu fechar ela durante a noite, não tem bandido que entre, não tem ninguém que entre, no âmbito físico ninguém consegue entrar, e além disso, o adversário não entra na sua tenda, porque a chave que eu tenho, quando eu fecho, ninguém consegue abrir. E eles estão ouvindo atentamente. A igreja de Filadélfia é uma das que não recebem críticas. Só existem 2 das 7 que não recebem críticas. E a igreja de Filadélfia é essa. Então Jesus fala uma fala comum a todas as outras igrejas, que é: conheço as tuas obras, diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes as minhas palavras, e não negastes meu nome. Há uma frase em um filme de boxe que diz assim, que numa luta, muito mais vale o tanto que você suporta apanhar do que o tanto que você bate. Dizendo que você pode fazer seguidos golpes, seguidas tentativas de ataque, mas o que vai determinar se você vai ser vitorioso é o tanto que você suporta apanhar. A igreja de Filadélfia era uma igreja que sofria muito, tanto pelos fenômenos naturais, tanto pelas perseguições do império e de um outro povo que mais à frente vai ser evidenciado aqui. Então Jesus falou para eles que tem uma porta que está diante deles, que é a porta da salvação, que essa é a porta que Jesus abre e ninguém fecha, deixando claro para a igreja de Filadélfia que a salvação não é uma iniciativa humana. Nunca foi uma iniciativa humana a salvação. Portanto, nós não temos méritos na nossa salvação. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Não está nas minhas mãos o poder de ser ou não ser, ou de evidenciar a salvação de Deus ou não evidenciá-la. Porque se esse poder da salvação estivesse em nossas mãos, tanto nós usaríamos para o nosso benefício, como usaríamos para atrapalhar outros. Pensa, irmão, você tem o direito de saber ou de dizer quem seria e quem não seria salvo. Pensa você poder dizer assim: olha, essa pessoa não vai entrar, porque eu não quero que ela entre, eu não gosto dela, eu não tenho comunhão com ela. No mundo ele fala que o santo não bateu, aqui você diz que você não tem comunhão. Pensa que se tivesse em nossas mãos o poder de decidir a salvação, a verdade é que nem nós mesmos seríamos salvos. A salvação é uma iniciativa totalmente divina, porque todos pecaram e todos estávamos destituídos da glória de Deus. O pecado derrubou a natureza humana.
mas por intermédio de um sacrifício, todos nós fomos reconciliados a Deus. Porque na terra, antes de Jesus, não existiu alguém capaz de resolver o problema do homem com o pecado. Porque por mais santo que fosse um profeta, ele tinha suas falhas. Por mais santo que fosse alguém que nascia num lar judaico, ele tinha suas falhas. O único capaz de vir à terra, de morrer mesmo sem tendo culpa, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou e mesmo assim ele morreu. Ou seja, ele tinha a autoridade sobre a morte porque ele não havia pecado. Jesus foi o único homem capaz de ser enviado dos céus para resolver o problema humano do pecado. E tem uma frase que eu venho citando há vários dias, que o pecado e o inferno estão casados, e só o arrependimento anuncia o divórcio. Jesus foi o único capaz de nos trazer o direito à salvação. Mas por incrível que pareça, irmãos, existem pessoas que se acham no direito de saber quem é e quem não é salvo. Eu não sei se você já conviveu com alguém assim. Eu não sei se você já foi alguém assim. Alguém que se intitula fiscal da salvação alheia, dizendo, olha, do jeito que ele anda, ele não vai ser salvo. Do jeito que ele se veste, ele não vai conseguir ser salvo. Nossa, com as coisas que ela fala, nossa, a salvação está passando longe. Do jeito que ele prega, do jeito que ele canta, não, essa salvação ele não vai alcançar. Se acha no direito de dizer, não, Deus me deu um carimbo, e eu posso dizer quem vai e quem não vai. Eu fui confiado por Deus, eu sou a pessoa de Deus na terra para decidir quem é salvo, quem é condenado. Observando a vida alheia, não considerando que, quando se trata de salvação, a única pessoa que tem a certeza do que está fazendo para ser salvo, no sentido de que foi a escolha de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Porque eu não conheço as suas intenções, eu não conheço os seus pensamentos, eu não sei o porquê que você veio aqui nessa quinta noite. Eu posso até olhar você cantando, mas eu não sei se você está adorando. Eu posso olhar você olhando para a Bíblia, olhando para mim, mas a sua mente pode estar pensando lá no The Voice. Você está olhando para mim pensando, amanhã é sexta-feira. Você está olhando para mim, mas não está entendendo o que eu estou pregando. Você pode estar aqui levantando a mão, chorando, dizendo, não, eu estou aqui diante do Senhor, e o seu coração está distante dele. O único capaz de saber quem vai e quem não vai é o dono da salvação. Então vamos nos ocupar menos com a vida alheia, porque enquanto ficamos tentando descobrir quem é o joio no meio do trigo, nós podemos estar sendo o joio, e a colheita não está na minha mão e nem na sua mão. A colheita está naquele grande dia em que os trabalhadores do dono vai escolher quem é condenação, quem é salvação. Então vamos nos ocupar em permanecer firmes e não olhando ao lado. A única coisa que Jesus mandou você fazer em relação ao seu irmão é amar, não julgar, não analisar, mas amar. E a igreja está aqui. Eu conheço as suas obras. Para a igreja de Filadélfia, essa frase não assustou, porque pensa numa igreja perseguida, que apanhava, uma igreja que vivia sofrendo terremotos. Quando se estruturava uma coisa, quebrava a outra. Quando quebrava essa e quando arrumava essa que se quebrou, perseguição do império. Quando eles conseguiam se livrar da perseguição do império, conseguiam um lugar para congregar, um terremoto, derrubava a igreja. Então quando Jesus fala para eles, eu conheço as tuas obras, a gente pode muito bem parafrasear para a igreja de Filadélfia o seguinte: eu conheço as suas aflições, eu conheço o seu esforço, eu conheço o que vocês têm o que vocês têm feito dia após dia. Eu conheço quando vocês empregam esforço em algo e em menos de poucos segundos tudo que você construiu desaba, acaba, vai embora. Eu conheço a frustração de construir e não viver no que se construiu.
Eu conheço a frustração de trabalhar e não usufruir do fruto do seu trabalho. Eu conheço quando vocês querem sustentar algo e isso escorre pelas suas mãos e você não pode fazer nada. Eu conheço as suas obras. Os homens podem não conhecer, as pessoas podem não conhecer e muito menos dar valor, mas eu sei de todas elas. Eu conheço as suas obras e por conta disso eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Perceba que Jesus fala que a igreja tinha pouca força. E o evangelho em si, do tempo atual, prega uma teologia contrária a essa. Porque diz que você tem que ser forte. Um crente fraco? Que igreja fraca é essa? Prega que nós temos que ser fortes o tempo todo. E que o mérito de uma igreja estar diante de Deus é pela sua própria força. Se a igreja consegue resistir em tempos de crise é porque a igreja tem força. Se essa igreja está de pé até hoje é porque essa igreja tem força. Quem balança as bandeiras das igrejas no Brasil e do mundo diz: a nossa igreja é forte, a nossa igreja é influente, a nossa igreja influencia governadores, os presidentes visitam nossas igrejas, porque nós somos uma igreja forte. Mas essa força que eles consideram ser essencial, para Deus não tem valia alguma. Porque ele diz que a igreja era fraca, tinha pouca força, mas mesmo tendo pouca força, eles guardaram algo que era suficiente para continuarem sendo igreja. A igreja de Filadélfia não tinha poder no governo. Os membros da igreja de Filadélfia não tinham poder aquisitivo. Não tinham governantes congregando em Filadélfia. Então, do ponto de vista de influência, a igreja era fraca. Quando se olhava para a igreja, para a economia da igreja, para a receita da igreja, para o templo da igreja, dizia: essa é uma igreja muito fraca em relação às outras, é a igreja mais fraca que tem. Em relação a Éfeso, que tem um templo que faz frente ao templo da deusa Diana, essa igreja de Filadélfia é uma igreja muito fraca. Mas a igreja guardou a única coisa que eles precisavam guardar. A igreja era fraca, mas não guardava influência com homens. A igreja era fraca, mas não tinha moeda de troca com o império para permanecer viva. A igreja era fraca na vista dos homens, mas quando olhava para dentro da igreja, via que eles guardavam a palavra. O que sustenta uma igreja não é o tanto de vezes que o pastor dela entra no Palácio do Planalto. O que sustenta uma igreja não é o tanto de políticos que visitam a igreja, não. O que sustenta uma igreja não é o tanto de dinheiro que as pessoas injetam nela, não. O que sustenta uma igreja é guardar a palavra de Deus. A única coisa que nos mantém de pé é guardar a palavra de Deus. A gente gosta de cantar, a gente gosta de louvar, mas na hora da provação, na hora da perseguição, o que nos sustenta é a palavra. Vocês, mesmo tendo pouca força, guardaram a palavra. A força era pouca, mas a pouca força que vocês tiveram, vocês usaram para guardar o que realmente importava, a palavra. Então, a igreja recebia golpes e golpes e golpes, ia se enfraquecendo, mas guardava a palavra. E mais, não negaram o nome de Jesus. Era uma prática comum do império, quando prendia algum cristão, antes de matá-lo, fazer a pergunta: você nega esse homem que você prega? Você nega a sua fé? Foi assim com Policarpo da igreja de Esmina, que foi morto. Foi assim com os apóstolos que foram mortos. A pergunta era: você nega esse homem? Você nega essa fé? Você nega o que você faz? Você nega o que você fala? E eles não negavam, e por conta disso eles morriam. O que não acontecia na cidade de Filadélfia, quando eles... Lembra que eu falei do amor
que se enfraquecia na medida que alguém mudava de religião. Na igreja de Filadélfia não acontecia isso. Porque enquanto a crise no amor estava fora da igreja, os irmãos continuavam no amor fraterno, não negando o amor, não negando a Jesus. Então os irmãos começaram a ser mortos. E a pergunta era feita para eles: você nega Jesus? Não, você vai morrer se você não negar. Ele dizia: pode matar. Segundo a frase de Policarpo, quando foram matar a ele, disseram: você vai negar Jesus, você já está velho. Ele falou: eu tenho 85 anos e sirvo a um Deus que nunca me decepcionou, e não seria agora que eu iria negar o nome dele. Quando foram queimar um dos mártires numa fogueira, disseram: você vai negar, a gente vai acender a fogueira. Ele falou: acenda logo essa fogueira, porque é ela que vai me levar para perto do meu Deus. E a igreja suportou e não negou o nome. Quando alguém chegava para congregar na igreja de Filadélfia, eram feitas apenas 2 perguntas para ele: você crê em Jesus como Salvador? A pessoa dizia: creio. E a segunda pergunta era: está disposto a morrer por ele? Se alguém falasse: não sei, então vá, e quando você decidir, você volta. Porque eles viviam num tempo de perseguição, irmão. Nada comparado ao que a gente vive hoje. No Brasil, a gente está numa maravilha de país, irmãos. E mesmo assim, temos crise de fé. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e o adorem prostrado aos teus pés. Se você vem nas quintas-feiras, você vai lembrar dessa mesma expressão, sinagoga de Satanás, que era referida aos judeus. Por quê? Para se considerar uma sinagoga, teria que ter 10 famílias judaicas. Então, se a gente fosse judeu e mudássemos para um outro lugar e quiséssemos abrir ali uma sinagoga, teria que ter 10 famílias. Então, teve 10 famílias, ali se institui uma sinagoga. Em Filadélfia tinham mais que 10 famílias, então tinha mais que uma sinagoga. Só que a mesma perseguição sofrida por outras igrejas, pelo império e pelos judeus, Filadélfia também sofria. Porque os principais denunciantes da igreja de Filadélfia eram também os judeus. Então eles se diziam judeus, dizendo: somos descendentes de Abraão, defendemos o Deus Todo-Poderoso, mas denunciava os cristãos para serem mortos. Então eles, quando se reuniam, dizendo: somos a sinagoga do Deus Poderoso. Mas Deus olhava e dizia: não, vocês são sinagoga de Satanás. Não, mas nós estamos defendendo ao Senhor. E aí a surpresa é igual a que Paulo teve, quando aparece Jesus para ele e diz: Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo diz: não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo os cristãos, esses que nasceram agora, que estão negando o seu nome. Jesus disse: não, você persegue a mim quando persegue a eles. Esses da sinagoga, que achavam que estavam na sinagoga de Deus, estava fazendo freelance para o diabo e achando que estava trabalhando para Deus. Um engano. Não, nós estamos trabalhando para Deus, vamos matar. A gente trabalha para Deus e mata os cristãos. Deus quer que a gente mate esse povo. A frase de Gamaliel para Paulo, quando ele fala dessa seita que tinha nascido, é a seguinte: Paulo, não se meta com esse povo, porque se for uma seita, uma heresia, o tempo há de acabar com ela. Mas se essa seita nova que está nascendo aí for de fato algo que Deus quer, você estará lutando contra o próprio Deus. E eles, o povo judeu aqui, se achava a sinagoga de Deus. Então tem grande problema, irmãos, em a gente fazer as coisas pelas convicções erradas e achar que estamos fazendo para o bem do reino, e achar que estamos trabalhando para Deus, ou achar que Deus está feliz com o nosso trabalho. E o diagnóstico nosso diante dele é: você está fazendo trabalho para o adversário, você não está fazendo trabalho para mim. Isso que você faz, achando que é para mim, você se reúne para fazer trabalho contrário. Oposição, confusão, todo que trabalha contra a obra achando que não é o melhor para Deus. Analise bem as suas atitudes. Eu farei com que esses da sinagoga de Satanás venham, se prostrem e adorem a vocês.
Aqui, irmãos, nós não podemos ser levianos em achar que se prostrar aqui é diante das pessoas da igreja. É diferente de se prostrar à igreja e de se prostrar aos membros dessa igreja. Porque senão a gente vai criar aquela teologia triunfalista, daquele hino que todo mundo sabe qual é, que eu não preciso nem citar. A gente vai achar que Deus está falando aqui, olha, a pessoa que me afrontou vai vir, vai se prostrar e vai me adorar. Eu farei com que eles venham e se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Aqui é diante da igreja, no coletivo. Igreja, não pessoas. Senão a gente pode pensar que Deus é interessado em que nós estejamos no palco e as pessoas na plateia. Então a gente pode começar a achar que Deus tem interesse em pegar aquela pessoa que você considera um inimigo e humilhar ela diante de você, ao ponto dela se ajoelhar e dizer: eu sei que Jesus te ama. A gente tende a querer o revanchismo gospel, de que Deus vai pegar os meus inimigos e vai trazer aqui, vai se ajoelhar. Aqui é diante da igreja, do corpo de Cristo, da obra que a igreja faz e da perseguição que a igreja sofria. Era diante da igreja, era um reconhecimento de que nós estamos perseguindo vocês, mas nós estamos entendendo que a nossa perseguição, da qual nós achávamos que era a favor de Deus, na verdade é contrária à obra de Deus. Esse texto está inteiramente ligado a essas pessoas que achavam que trabalhavam para Deus, mas trabalhavam para o adversário. São essas pessoas que, ao reconhecer que estavam lutando uma guerra errada, iriam chegar até a igreja e dizer: a gente reconhece que o Jesus que vocês pregam é o Jesus verdadeiro. A gente reconhece que essa mensagem que vocês pregam é a mensagem verdadeira. A gente reconhece que essa palavra que vocês têm guardado é sim a palavra da salvação. Então não é pessoal. Não leve isso para o seu coração dizendo: eu vou sair daqui sabendo que vão se prostrar diante de mim. Não, é diante da igreja em si, da obra que a igreja faz. O evangelho de Jesus não se baseia na vingança, não se baseia nesse sentido, e sim na regeneração. Aquele que não merece é o que vai ser salvo. Aquele que as pessoas desprezam é o alcançado. Aquele que as pessoas não querem conviver é exatamente com esse que Jesus anda, convive, regenera e salva. Eu farei que eles venham e adorem e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Vocês souberam esperar, Filadélfia. Vocês tiveram paciência. Vocês conseguiram suportar. Então, vocês conseguiram suportar, aguentar todo o sofrimento. Vocês souberam apanhar. Vocês manteram-se firmes. É uma mensagem de revigor, de ânimo. Jesus dizendo para a igreja: eu sei o que você está passando. Eu conheço a dificuldade. E eu louvo vocês, eu dou elogios a vocês, porque vocês conseguiram suportar, aguentar, tiveram paciência. Então, não é o tanto de guerra, de batalhas que você conseguiu vencer. Não é o tanto que você conseguiu bater, derrotar. É o tanto que você aguenta suportar. Então, você conhece pessoas que venceram muitos gigantes. Nós conhecemos pregadores que pregaram para multidões, milhões de pessoas, profetas que entregavam inúmeras profecias, pessoas que cantavam muito bem, que arrebatavam multidões e que hoje já não estão mais de pé. Então, assim como Jesus diz, vocês precisam ter paciência, ou seja, suportar até o fim. A igreja conseguiu suportar e aguentar, porque vencer as batalhas, muitas pessoas vencem. Algumas dessas batalhas que acontecem aqui no âmbito da igreja, a gente vence com maior facilidade, porque estamos em grupo.
Se alguém cair aqui possesso por um demônio, a igreja vai ser vitoriosa, porque o irmão que tem mais medo vai ficar atrás do que tem mais ousadia, a gente vai orar junto. Mas e quando é você sozinho? Então aqui a gente vence várias batalhas, em casa a gente perde algumas, vence outras. Mas não é o tanto que você vence, mas é o tanto que você suporta continuar de pé. Porque pregar, muitos pregam, porque o dom é dado por Deus. Mas o dom não te sustenta, porque o que te sustenta é ter a capacidade de suportar. Porque quanto mais evidência você está, mais ataques você vai sofrer. Quanto maior for dado para você, mais vai ser cobrado de você. Então a gente conhece inúmeras pessoas que arrebatavam multidões e hoje estão caídos. Não porque Deus o abandonou, não porque Deus não os quer, mas porque Ele mesmo não consegue mais se levantar. E eu não estou falando de pessoas que desviaram, porque a carta era para uma igreja, então as pessoas estavam na igreja. Estou falando de pessoas que, estando dentro das igrejas, já desistiram de batalhar. Pessoas que, estando mesmo dentro da fé, frequentando os cultos, tendo até muitas das vezes cargos, já desistiram de batalhar, já desistiram de guerrear, já desistiram de enfrentar as coisas. Algum ataque aconteceu, alguma perca aconteceu, alguma batalha foi maior do que ela esperava, uma traição foi maior do que ela esperava, uma ingratidão aconteceu que ela não esperava e ela desistiu, abandonou, falou: não, eu não vou abandonar a fé, mas eu também não faço mais nada, eu vou ficar na minha, eu não vou incomodar ninguém. E é muito comum você ver muitas pessoas na igreja, dentro das igrejas, que o culto é só mais um compromisso semanal. Ele não faz nada além disso. Eu não quero mais me ferir. Eu não tenho mais força para batalhar, para guerrear. Eu não aguento mais perder algumas coisas. Eu não aguento mais lutar por algo e não conseguir conquistar. Eu não aguento mais isso. Eu não faço mais nada, eu não luto, eu não consigo, eu não vou mais à frente. Jesus está falando para a igreja: vocês guardaram a palavra da minha paciência. E se você permanecer firme no dia da maior tentação, daquela que você acha que não vai vencer, eu vou te guardar. Era Jesus dizendo: você está de pé até hoje, está perseverando, tendo paciência, e você pensa assim: se levantar mais uma batalha eu não aguento. Ó Deus, eu estou vindo até o culto de hoje, eu tenho orado, eu tenho até feito algumas orações na madrugada, mas se acontecer mais um golpe, eu não aguento. Eu estou suportando já há muitos anos, eu tenho vindo me arrastando há muito tempo. Tem vezes que eu não quero vir, que eu não quero orar, mas eu ainda consigo me arrastar. Mas se tiver mais um ataque, eu desisto, eu não aguento, eu não suporto. É exatamente nesta hora que você fala: eu vim até aqui, eu não consigo mais. É que Jesus diz: você mesmo teve pouca força, guardou a palavra da minha paciência. Na hora que você achar que o inimigo vai passar por cima de você, eu estou me levantando para te guardar diante dele. Quando você esperar um ataque que vai ser o fim, aquele tiro de misericórdia, é a hora que eu me levanto e eu te guardo, e eu te livro, e eu te sustento. Vocês precisam guardar essa palavra, porque quando a tentação vir, eu vou te guardar. A tentação vai vir sobre toda a terra. A hora já se foi. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Coroa aqui é galardão. Em outra igreja, Jesus diz coroa da salvação, mas não é esse caso, porque senão, tudo que eu falei para vocês no começo da mensagem ia cair por terra, que a salvação não é uma iniciativa humana. Então não é a coroa da salvação, aqui é galardão. Então, por que eu falei de suportar? Não importa o tanto de batalhas que você vença, mas você tem que suportar. Porque o difícil não é ganhar uma coroa, o difícil não é ganhar um galardão, o difícil é mantê-lo. O difícil não é você fazer uma obra digna de um galardão. O dia que você acorda com mais fé, você prega para alguém no trólebus, e essa pessoa pode aceitar Jesus, um galardãozinho para você, está lá. No dia que você está com muita fé,
Sabe naquelas semanas que você está fervoroso, que você faz algumas coisas para Deus, você consegue galardões. Mas aí que está o grande da história. O que é? Você ganha, mas o mais difícil é manter. Então você precisa guardar o que você tem, ou seja, você vencer uma batalha, não descuida. Você conseguiu vencer algo, conquistar algo, aí você deve continuar perseverante. A gente sofre um natural relaxamento depois de uma vitória. É natural você baixar a sua guarda depois que você conquistou algo. Tem um trecho na Bíblia que fala de Juízes sobre Sansão, que ele, em uma guerra que estoura, ele com uma carcaça ali de um jumento, ele mata 1000 homens. E quando ele termina de matar 1000 homens sozinho, ele se encosta numa rocha e diz: agora eu morro de sede. Eu sozinho matei 1000, mas a sede sozinha vai me matar. Então Sansão disse: eu consegui fazer tudo isso aqui pela obra do Espírito Santo, mas agora as minhas fragilidades me matam. E é aqui que tem a grande dificuldade do cristão. Porque eu sei que hoje eu estou pregando aqui para vocês, mas aqui o que está sendo evidenciado é o dom. É o dom que Deus me deu, é a chamada que Ele me deu. Mas quando o culto acabar e a gente pagar as luzes aqui e a gente ir para as nossas casas, eu não vou montado no meu dom. Eu sou ser humano. Então eu posso estar pregando para vocês aqui sobre provisão, suportar ataques, e em meu coração está dizendo: eu também não estou suportando os ataques que eu estou sofrendo, porque a mensagem ela é para todo mundo. Não existe a falsa ideia de que porque eu sou o portador da mensagem, ela é só para você e não é para mim. A palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O profeta entra em crise quando ele entrega uma palavra de vitória, precisando ele receber uma vitória. O cristão entra em crise quando ele ora por alguém e alguém sai da depressão, estando ele mergulhado na depressão. O difícil é você conseguir conciliar as duas coisas. Eu ganhei uma coroa porque eu consegui um galardão, mas o problema é que eu não tenho forças para suportar o galardão que eu recebi. Estou sendo perseverante, tenho apanhado, recebi elogios, recebi até um galardão, mas quando eu coloco a minha cabecinha no travesseiro, eu penso em desistir. Eu penso que vai ficar mais difícil na medida que eu vou evidenciando o meu dom, na medida que eu vou fazendo o que Deus quer. Por isso que ganhar um galardão não é difícil, mas o difícil é suportar e guardar para que ele não seja levado. Porque por um descuido a gente reclama do que Deus fez. Por um descuido a gente desprega com atitude o que a gente pregou com palavras. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente tem e não guardar o que a gente tem, a gente vai sofrer o que está acontecendo aqui. E a promessa que Jesus faz, para finalizar, é: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Jesus foi no gatilho da cidade. Lembra dos terremotos? Que eles não construíam nem casa com medo de ser destruído. Pensa ouvir de Jesus que vai ser coluna no templo de Deus. Qual é a referência que eles têm de coluna em templo? Trincada. Coluna que quebra, que cai. A referência de quem viu inúmeros templos serem destruídos. Não importa o tamanho da coluna, o terremoto sempre vai destruir. A igreja tinha essa ideia de que toda coluna não aguenta, toda coluna não suporta. Toda coluna que a gente conheceu, que a gente já viu, não aguentou. Não existe coluna forte o suficiente para suportar. Não existe. Vai cair. Vai cair. Aí Jesus diz: para quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aquilo que você tem mais medo de ser é exatamente isso que eu vou fazer com você. Porque não depende de você, depende do meu Deus. Então, para você, profeta, que
sente o peso das suas profecias, a palavra é essa: não depende de você. Você não tem que ser o mais fervoroso, forte de tudo, dizer eu suporto, porque você não vai suportar. Quem vai fazer você suportar é o seu Deus. Não entre em crise quando a palavra que sair da sua boca regenerar alguém e na sua casa ter alguém morto. Não entre em crise quando a sua palavra curar alguém e você precisar de cura e não receber, porque o que você precisa, Deus fará por você. Não depende de nós, não depende de você. Vai ser coluna no templo do meu Deus. Mas e o terremoto? O terremoto lá não abala nada. Vai ser coluna no templo do meu Deus, mas as colunas são trincadas, não tem firmeza. Não, a coluna no templo do meu Deus, ela não será abalada. Feche os seus olhos. Quero que você faça uma oração. Quero que você faça uma oração, dizendo: Pai, sofremos seguidos golpes e duros golpes. Algumas coisas que nós temos como traumas, o Senhor disse que é exatamente isso que o Senhor vai fazer conosco. Quem me olhou chegar nesse culto hoje não sabe como está o meu coração. Quem me vê perseverar na casa do Senhor todos os dias não sabe o quanto eu sofro com isso. As pessoas que me olham de longe até podem pensar: nossa, ele está conseguindo glorificar, ele está conseguindo trabalhar. Mas só o Senhor sabe o que está dentro de mim. A tristeza que me envolve, as lágrimas que me envolvem. Deus, só o Senhor sabe o quanto que eu preciso de algo aqui para regenerar as minhas forças, para me revigorar, para me trazer de novo alegria, para eu conseguir suportar. Senhor, as pessoas me veem de pé, mas não sabem que eu não estou suportando mais ficar de pé. Eu só vou continuar de pé se o Senhor me der forças hoje. Eu só vou suportar a batalha se o Senhor continuar me esforçando. Faça uma oração a Deus aí, com as suas palavras, com a sua situação.
ajudar e vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia! A força pra vencer, não vou perder o Glória! Deus vai me ajudar. Cante assim pra gente. Glória a Jesus. Eu quero avisar aos irmãos, meu filho está para lançar um livro, está terminando o livro, ele está vendendo umas trufas que tem que pagar lá a editora. Os irmãos, quando passar ali, compra uma trufa, que você estará ajudando meu filho a elaborar o livro. Quero agradecer a presença de todos os irmãos aqui, Deus que o abençoe, a presença do grupo, Deus que abençoe, as portas estão sempre abertas para recebê-los. Alguns anos atrás você esteve com a gente aqui, glória a Deus. A gente se alegra de saber que está firme na presença do Senhor, glória a Deus. Irmãos, domingo a gente vai também agradecer a Deus pelo aniversário do Misael. Então são 3 pastores que a gente faz um culto de ação de graça e faz alguma coisa pelo pastor Ismael, que é meu amigo, né? Vocês fazem todo ano. Pelo pastor Antônio Carlos, que é o meu segundo, e também o Misael, que é o terceiro. Então domingo os irmãos não esquecem, se você é amigo pessoal, traz um presente para ele, alguma coisa, tá bom? Para que ele venha se sentir amado para a glória de Deus. Glória a Jesus. O culto de amanhã, que é sexta jovem, é dirigido pelo Abimael, meu filho, ali na sede, designado pelo pastor. Continuo pedindo oração para os irmãos no dia 12 de dezembro, Dia Internacional da Bíblia. Nós teremos uma passeata na cidade, tá bom? E eu conto com as orações dos irmãos, porque não vai ser muito fácil. Nós já alugamos a carreta de som, o trio elétrico. Vai estar Big Ben, está com a gente, vários cantores, pregadores. A gente vai começar às 10 da manhã e terminar às 3 da tarde. E o Beck também aqui do Hélio vai estar com a gente. E eu peço as orações dos irmãos. Eu preciso de 45 irmãos que queiram nos ajudar nesse trabalho. Vai estar o ônibus da igreja, vai estar à disposição só para levar esses 45 irmãos. Os irmãos que querem me ajudar para fazer a segurança e também cantar nesse dia, dá um nome para mim que eu preciso fazer uma lista. Aliás, eu vou pedir, eu vou passar para a segunda secretária aqui. Dá um nome para nossa irmã. O ônibus comporta 46 lugares. Vai ser uniformizado, uniforme simples. A gente quer realmente abalar a cidade, mas não é com a nossa presença, não. É com o poder de Deus, tá bom? Que é tudo para a glória do Senhor. A carreta, irmãos, é 200 mil watts de potência. É som para rebentar mesmo.